boa tarde a todos. Pode sentar, por gentileza. Estão todos bem? Graças a Deus. Então, repita comigo: derrube os altares antigos e edifique um altar ao Senhor. Se você pega o significado de altar, ou para que um altar era utilizado, você vai descobrir que os altares eram utilizados para sacrifícios. E por que justamente nós precisamos derrubar esses altares antigos? Porque nossos familiares, a nossa geração, a nossa família, várias pessoas que passaram antes de nós chegarmos aqui, tiveram altares, tiveram outros deuses, lugares a qual muitas pessoas sacrificavam até no sentido literal da palavra sacrifício. Aí por isso que eu tenho que entender o meu histórico familiar e entender agora para quebrar isso, para na minha vida acabar esse efeito. E agora é o momento de construir um altar ao Senhor. Construir um altar agora ao Deus de Israel. E você vê ainda aqui nessa história, de Gideão. Um dia, Juízes 6. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Abisrita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondidos dos medianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: o Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: comigo, Senhor? Se o Eterno está conosco, por que estamos nessa situação onde estão todas as maravilhas que os nossos pais e avós nos contavam, afirmando: o Eterno nos libertou do Egito? Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos medianitas. Mas o Eterno insistiu: use a força que você tem, liberte Israel da opressão dos medianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu: eu, Senhor, como e com que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim. Meu clã é o menos importante de Manassés. E na minha família, eu sou o menor. Agora a gente faz uma pausa aqui. Quantas pessoas, quando a gente percebe que a bispa levantou essa oração sobre derrubar os antigos altares, sobre as maldições familiares, a pessoa ela vem com um questionamento: eu derrubar esses antigos altares? Eu colocar um ponto final em coisas que acontecem às vezes de gerações que eu nem conheço? Eu agora ter um casamento abençoado depois de 5, 6, 7 gerações com um casamento destruído? Eu ser equilibrado, mas eu fui criado num lar desequilibrado, que meu avô foi criado num lar desequilibrado, que aí já vem de geração em geração se arrastando esse mesmo padrão. Não, eu não tenho como. Comigo não tem como. Eu sou o menor da minha casa. Aí quantas pessoas se veem dessa maneira? Repita comigo: inferiores. A pessoa se enxerga como menor. Ela se enxerga como incapaz. Como um serviço que é difícil demais de ser feito. Só que aí eu tenho que ficar agora com a palavra que o Senhor me deu. Com a direção que o Senhor mostrou. Porque todas as vezes você percebe isso, que todas as vezes que o Senhor, Ele vem com uma palavra, Ele passa o caminho, repita comigo: eu recebo graça e unção para esse momento. Então, se Deus está mandando agora a gente orar para quebrar coisas antigas, fechar brechas que estão abertas há muito tempo, eu tenho graça e unção para fechar isso. Eu não preciso me enxergar como menor.
Eu posso até ser, mas agora minha visão, aquilo que eu estou vendo e enxergando já não faz parte de mim. E algo que, né, se não me engano, foi o bispo Murilo que trouxe há um tempo atrás ainda. Saul, ele era grande de estatura? Sim, não era? A palavra não fala que os mais altos batiam nos ombros dele? Só que aí a primeira aparição de Saul. Saul estava onde? Escondido debaixo da bagagem. Aquele famoso espírito de covardia. Ele sempre fugiu das responsabilidades dele. Aí você vê pessoas que às vezes têm essa grande capacidade de resolver coisas, às vezes ela veio do melhor contexto familiar, ela veio de berço evangélico, ela foi criada dentro da igreja, mas ela não se enxerga como capaz de ter uma história diferente. E vem aquela pessoa que realmente é o menor da casa. Vem um Davi da vida. Davi era pequeno em estatura, era magrelo, não era? Que a Bíblia fala que ele era franzino. Então, o mais novo da casa, o franzino, o que foi menosprezado pelos pais, mas Davi tinha uma coisa que agradou a Deus. O quê? O coração. O coração de Davi foi o ponto crucial para ele agradar a Deus. E hoje em dia, Deus ele procura pessoas com esse coração. Esse coração que simboliza esse tipo de pessoa que mesmo que seja o menor, seja o pequeno, seja o menosprezado, seja o colocado de lado, mesmo assim, essa pessoa decidiu se posicionar. Ela decidiu pagar o preço. Ela decidiu, repita comigo, ela decidiu ficar com a palavra. Ela decidiu agarrar isso. Ela decidiu ficar com a unção que o Senhor derramou nela. E você vê Davi quando foi ungido. Davi questionou alguma coisa quando Samuel foi ungir ele? Ele levantou algum questionamento? Não. Quantas pessoas que elas estão dentro da igreja e ela ouve essa palavra: hoje eu estou te ungindo para fechar essas brechas, para derrubar esse altar antigo, para agora mudar a sua vida, para você se posicionar, você tem unção e poder para esse momento, vai. Só que aí, na hora que ela vai receber essa unção, simplesmente ela começa a levantar questionamentos. Exatamente como Gideão levantou. Imagina Deus falando: olha, eu estou com você, poderoso guerreiro. Como que você ficaria? Animado, feliz. Espera aí, o próprio Deus, o anjo do Senhor está falando comigo, poderoso guerreiro, é agora mesmo. Olha aqui que Gideão. Comigo? O Eterno está comigo? E ainda, olha os questionamentos que ele faz. Não, onde que está o Eterno então? Porque só está acontecendo coisa ruim na minha vida. Só está acontecendo desgraça na minha vida. Onde que está aqueles feitos poderosos que os nossos pais contaram? Cadê toda aquela história que foi falada da libertação do Egito, de todo aquele processo que foi passado? O que aconteceu? Cadê a glória do Senhor? Aí se você ainda pega o contexto dessa história e vê o porquê essa destruição aconteceu, você entende uma coisa simples. Repita comigo: os israelitas ignoraram o Senhor. Ele tinha o Deus de Israel com eles? Tinha. Ele tinha palavras? Tinha palavras. Mas eles decidiram ignorar o Senhor. Aí você vê como ignorar ao Senhor vai causando uma geração após a outra de destruição. Só que o ponto primordial dessa reunião e o ponto principal dessa reunião
é entender isso. Eu sou essa pessoa que pode se levantar. Eu sou essa pessoa que pode acabar com essas maldições hereditárias. Eu sou essa pessoa que pode fechar essa brecha. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse capaz de realizar grandes feitos, independente de onde eu vim. Eu sou esse que sou capaz. Por quê? Não é pelas minhas forças. Repita comigo, é por Deus que está comigo. Tanto que se você continua, o Eterno, no 16, o Eterno disse, eu estarei com você. Repita comigo, confie em mim. Você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu, se você está dizendo a verdade, faça-me um favor. Dê-me um sinal para que possa acreditar no que você está dizendo. Não saia daqui até eu voltar. Só um minutinho. Não saia daqui até eu voltar com um presente para você. Ele disse, pode ir, eu espero. Gideão foi preparar um cabrito e providenciou uma grande quantidade de pães sem fermento. Utilizou mais de uma arroba de farinha. Isso dá por volta de 10 a 20 quilos. Arrumou a carne num cesto e o caldo numa panela e depositou a comida à sombra do carvalho. Uma refeição sagrada. O anjo do Eterno disse, tome a carne e o pão sem fermento, ponha-o sobre aquela pedra e despeje o caldo em cima. Gideão fez conforme a instrução do anjo. O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado que carregava e tocou a carne e o pão. Na mesma hora, saíram chamas da pedra e elas queimaram a carne e o pão, enquanto o anjo do Eterno sumia de vista. Gideão finalmente entendeu que aquele era o anjo do Eterno. Gideão disse, Senhor Eterno, eu vi teu anjo face a face, mas o Eterno tranquilizou. Não se preocupe, não se apavore, você não morrerá. Repita comigo, Gideão construiu ali um altar ao Eterno. Ok. E deu a ele o nome de a paz do Eterno, ainda chamado assim em Ofra dos Abisreitas. Naquela mesma noite, o Eterno disse a Gideão, tome o melhor novilho de 7 anos de seu pai. Repita comigo, destrua o altar de Baal, que é de seu pai, e derrube o poste sagrado de Azerá, que está do lado do altar. E depois construa um altar dedicado ao Eterno, seu Deus, no topo do monte. Tome o novilho escolhido e ofereça como oferta queimada, utilizando a madeira do poste sagrado de Azerá que você derrubou. Querido, se você entende essa questão, qual foi a primeira coisa que Gideão fez antes de construir esse altar ao Senhor? Derrubar o altar do pai. Sabe por que muitas pessoas estão com a vida travada e com coisas não andando? Muitas vezes são altares antigos que estão de pé ainda. São crenças antigas que vêm dos antepassados, que foram colocados nessa pessoa e ela continua acreditando nisso. Então, se ela tem a mesma crença, a mesma visão, ela toma o mesmo caminho e as mesmas atitudes, o resultado dela vai ser igual. Aí é onde entra essa oração, ainda que a bispa trouxe. Isso é uma coisa que eu fiz. E de ler ela com todo cuidado, e ir lembrando ainda de histórias que foram contadas para mim. De coisas que eu sei que existiram na minha família. Só que às vezes foi algo que foi só citado que aconteceu. Isso só virou uma memória. Só que antes de começar essa oração, né, essa leitura, eu fiz uma oração particular falando, Senhor, eu preciso ver, lembrar, se tem alguma coisa aqui ainda.
Me faça lembrar de alguma história, me faça lembrar de alguma coisa para mim orar com força exatamente nessa situação que às vezes está travando a minha vida. E não deu outra. Ao orar e começar a ler essas declarações que a bispa colocou, alguns pontos meio que fosse ligando uma luzinha de alerta. Uma atenção especial foi colocada. Às vezes, uma opressão a mais era sentida. Aí você percebe que tem coisas que foram abertas não por você, mas por pessoas que vieram antes. E eu tenho que orar sobre isso e quebrar isso. Então, em nome de Jesus. Esse dia, eu vejo que é o dia de quebrar altares antigos. É o dia de destruir com esses marcos antigos, dos pais, dos avós, dos antepassados. E a partir do momento que esses altares, esses postes estiverem destruídos, é o momento de construir um altar ao Senhor. E esse altar ao Senhor é a nossa prioridade. É onde nós oferecemos a nossa vida, repita comigo, eu ofereço a minha vida em adoração, em sacrifício. Porque esse é o significado de sacrifício, né? Adoração. Adoração é um sacrifício. Então são coisas que hoje eu tenho que decidir fazer, que vai doer em mim, né? Que vão doer em mim. Mas eu vou fazer isso, eu vou estabelecer isso. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Com a sua mão no coração e seus olhos fechados. Traga à memória todas as crenças que foram colocadas pelos seus pais. Todas as crenças que às vezes vieram dos seus avós. E você percebe que o seu pai e a sua mãe são cópias dos pais dele. E às vezes eles passaram essa crença para você. Antes de você orar, quebrando esses altares, saiba qual altar você vai destruir. Porque a direção que Gideão recebeu foi uma direção específica. Quebra o altar de Azerá. Quebra o altar de Baal. Quebra o poste de Azerá. Quebra o altar de Baal. Lembra das histórias que foram contadas para você. Às vezes você não foi envolvido com sacrifícios para outros deuses, oferendas, mas seus antepassados foram. Então decida fechar essa brecha hoje. Às vezes, seu pai, ele foi um mau pai. Não porque deixou faltar algumas coisas, mas porque não foi presente. No sentido espiritual, não estava lá como uma muralha. Ele não orou por você. Ele não te influenciou para ir, para romper. Ele só colocou mais barreiras internas. E se você para pensar, o pai dele fez a mesma coisa com você. E hoje você fica se culpando como se você fosse o problema. Não. É algo espiritual, é algo que vem lá de trás. Você tem a oportunidade de quebrar isso. Às vezes, a idolatria tomou conta da sua casa. Idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, a não ser Deus.
Alguns colocam o próprio corpo. Outros colocam um prato de comida. O orgulho. O ego. Alguns nunca tiveram um Deus, alguma coisa esculpida, pintada dentro de casa. Mas tiveram um ídolo e um altar no coração. E precisa ser quebrado. Pessoas, às vezes, o histórico familiar, pessoas que fizeram trocas, pactos, aliança de sangue, rituais, como eram ainda os rituais de Baal, que era necessário se cortar, se ferir. Pessoas se envolveram com coisas místicas. Se você olha o histórico familiar, é adultério, masturbação, pornografia, poligamia, orgias, libertinagem, uma geração de filhos fora do casamento, estupros, fetichismos, pedofilia, perversões sexuais. Como eu ainda tenho casos de pessoas que foram levadas a prostíbulos pelo próprio pai. Se você já foi ou já ouviu histórias de pessoas da sua família que foram levadas, às vezes quando criança, porque antigamente ainda tinha essa história, vou levar esse meu filho para ele virar homem. E muitas vezes o que conseguiu foi mais uma carga diabólica para a família. Pessoas que não casaram virgem, fizeram a aliança de sangue com outras pessoas. Às vezes foi você, às vezes foi outros. Você tem a oportunidade de acabar com isso, pôr um ponto final. De começar de novo, fazer um voto. Você, Deus e seu esposo. Você, Deus e a sua esposa. Começando um novo casamento. Sem cargas e sem portas e sem brechas abertas. Porque é como pessoa e linhagem. Hoje você pode decidir. Às vezes você foi um alcoólatra, um perverso, um histórico de dívidas, tem dentro da sua casa. Algo muito comum que nós vemos em algumas famílias é o hábito de soltar a posição muito rápido. Ela acaba se sabotando todas as vezes que ela está num lugar alto. Ela cresce e ela acha que não é merecedora desse lugar. Ela se sabota e tudo volta a estaca zero. E simplesmente a vida é uma montanha russa. Em vez de ser sempre um crescimento, que foi para isso que Jesus nos chamou, a vida dela é de altos e baixos. Porque ela se sabota. Ela acha que ela não merece. Ela desfoca. Ela começa muito bem focada no Senhor e logo ergue um altar para Baal, como tantos reis ainda fizeram. Começaram muito bem, só que no final da vida ergueram um altar para outro Deus. Acabou com a vida, acabou com a geração, acabou com milhares de pessoas. Então, com as suas mãos na sua cabeça, repreenda agora todo e qualquer tipo de influência negativa. Você tem força, é a sua oração particular.
Senhor, eu repreendo agora todo e qualquer tipo de demônio e influência negativa que estava tendo brechas e oportunidades na minha vida. Todo e qualquer tipo de levante, Senhor, foram coisas que foram abertas, feitas pelos meus antepassados. Eu vi essa pessoa adulterar, eu vi essa pessoa roubar, eu vi essa pessoa ser um mau marido e eu fui, e agora eu estou sendo esse mau marido nesse casamento. Eu vi essa mulher sendo uma má esposa e agora eu estou sendo essa má esposa. Eu vi essas pessoas da minha família entrarem em falência e agora eu estou entrando em falência também, e eu percebo hoje que o demônio é uma influência, meu Deus, na minha vida. E eu repreendo agora todo e qualquer tipo de influência negativa, influência diabólica, esses pensamentos, meu Deus, contra a vida dessa pessoa, colocando dentro dela que ela é incapaz, que ela não consegue, que ela vem da menor família, ela é o menor. Nós repreendemos agora esse tipo de demônio que atua no casamento, fazendo ela repetir histórias, fazendo ela ter as mesmas brechas abertas. São as mesmas brigas, são as mesmas discussões, são os mesmos problemas, enfrentamentos. Esse demônio que age na vida financeira, colocando na dívida, o travamento da empresa, a repetição de história, nós ordenamos agora que essa influência diabólica contra essa vida, esse demônio, essa carga contrária, onde estiver, em nome de Jesus, saia e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, repita comigo: Jesus, agradecemos por ter o Senhor, nós nos sujeitamos a Ti, e por isso, podemos resistir ao diabo. Nesse momento, nós amarramos o valente, porque aquele que é mais valente é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde as nossas casas, as nossas famílias, torna-nos ocultos agora aos olhos dos inimigos, que os teus anjos estejam diante de nós e atrás de nós, protegendo-nos. A sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Senhor, hoje, diante das testemunhas que estão aqui, físicas e espirituais, eu renovo minha aliança com o Senhor, declarando que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E hoje, como pessoa e linhagem, eu me coloco na brecha, como intercessor, para me arrepender, confessar e renunciar pecados e iniquidades praticadas e nunca resolvidas de geração em geração. Hoje, como pessoa e linhagem, peço-te perdão e renuncio o pecado da idolatria e todo ritual praticado a qualquer entidade que se move pela idolatria. Hoje, coloco toda a maldição da religiosidade e da idolatria na cruz do Calvário, quebrando a maldição da permuta de identidade. Eu abraço a identidade do Senhor na minha vida. Peço-te perdão e renuncio toda experiência mística que realizamos, invocando espíritos, entidades e fazendo contato com o reino espiritual, que não tenha sido pela verdadeira porta, que é Jesus Cristo. Eu renuncio toda oferenda, toda oferta dedicada a Satanás e os seus demônios, mesmo sem saber. Eu renuncio toda abertura de chakras e todo dom contaminado por meio de rituais e experiências místicas. Eu aplico agora o sangue de Jesus sobre estes rituais e canalizações demoníacas. Eu aplico o sangue de Jesus sobre os dons espirituais que eu tenho, purificando-me de cada um deles. Eu declaro que está quebrado
amarrado, destruído pelo sangue de Jesus, toda influência maligna nos dons espirituais, na minha vida, na minha família e na minha descendência. Também peço perdão ao Senhor, como pessoa e linhagem, por todo o pecado que temos praticado ao longo de gerações, de sedução, lascívia, sensualidade, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação e prostituição, adultério, masturbação, pornografia, poligamia, orgias sexuais, libertinagem, geração de filhos bastardos, estupros, fetichismos, pedofilia e toda perversão sexual. Coloco todos esses pecados que eu mesmo pratiquei, que minha linhagem praticou, na cruz de Cristo. Peço-te perdão por todo pacto de sangue que foi feito por meio da imoralidade, com espíritos de imoralidade. Eu desfaço essas alianças. Eu retiro agora todo o sangue derramado nas relações sexuais iníquas. Eu retiro esse sangue dos altares dos demônios. Todos os espíritos malignos que entraram na minha linhagem, que têm perseguido a minha vida e a vida dos meus familiares, em nome de Jesus, eu declaro derrotados e peço perdão por ter aberto essas portas. Eu peço perdão por cada relação sexual ilícita e eu me desligo agora em corpo, alma e espírito de todas as pessoas com as quais conectei-me, com relações iníquas. Em nome de Jesus, eu coloco o sangue de Jesus entre minha alma e a alma dessas pessoas. Que seja arrancado agora da minha vida, da minha família e da minha descendência toda exploração demoníaca por causa desses pactos. Em nome de Jesus, purifica o meu ser, a minha cama, que seja um leito sem mácula, sem mancha, sem perturbação demoníaca. Agora, se você está em casal com as mãos dadas, peço também que em nome de Jesus, que a minha vida sexual seja purificada. Perdão, como pessoa e linhagem, por ter praticado aborto, por ter assassinado os nossos descendentes. Então agora, entre casal, qual decisão você toma? Para agora ter esse novo casamento. Você está quebrando agora. Só que lembra, todas as vezes que um altar é destruído, você precisa construir um altar ao Senhor. Então juntos, qual decisão você toma? É você, é você e ele. São vocês dois. Aproveita esse tempo. Olha um no olho do outro. Fala, olha, a gente toma essa decisão. Nós não éramos casados? Nós vamos casar. E não vai acontecer nada até lá. Nós vamos viver essa eterna lua de mel. Nós vamos voltar a ter esse amor, essa comunicação. Essa vida sexual purificada. Se antes teve, seja pornografia, seja alguma porta aberta, por fetichismo, como nós falamos. Ela está fechada agora. Nós não vamos mais abrir essa porta. Nós não queremos. Se você tem filhos, fale exatamente isso. Eu não quero isso por nossos filhos. E eles não vão receber essa carga contrária. Às vezes você é casado e está sozinho. Toma essa decisão por você. Eu tomo essa decisão agora. Meu filho não vai receber mais essa carga. Minha filha não vai receber essa carga. Porque eu estou fechando agora essa brecha. Eu estou destruindo agora esse altar. Eu estou construindo agora, edificando agora um altar ao Senhor. Eu estou levantando. Eu vou consagrar meu quarto. Eu vou orar com meu filho, coisa que nunca fiz antes. Eu vou orar com o meu cônjuge, coisa que eu nunca fiz antes. Não era meu hábito, agora vai ser. Continuando, peço perdão. Em nome de Jesus, como pessoa e linhagem, por ter praticado aborto e por ter assassinado os nossos descendentes. Retira, Senhor,
esse sangue das mãos dos demônios. Desfaça esse pacto agora, pelo sangue de Jesus. Esses pactos que estabelecemos com pessoa e linhagem, com esses espíritos de morte. Peço perdão por todo assassinato ou histórias de assassinatos em minha família. Perdoa esses crimes, os motivos que induziram esses crimes. Às vezes você tem esses casos na família. Eu falo da minha experiência. Eu não sei de nenhuma história na minha família sobre esse acontecimento, mas quando eu orei sobre isso, veio um peso e uma carga contrária, e foi onde eu mais orei. Todas as vezes que você sentir também essa opressão, é onde você coloca mais força. Você ora com mais força. Você declara e repete essa oração com mais força. Eu também peço perdão por todas as vezes que desejamos o mal ou a morte de alguém. Eu perdoo essas pessoas por qualquer coisa que tenha feito. Eu libero esse perdão. Senhor, de todo o meu coração, eu perdoo essas pessoas que me prejudicaram, que prejudicaram alguém da minha família. Você pode abrir o leque, que me passaram para trás, que me caluniaram, que mentiram, que me roubaram, que declararam mal contra mim. E você viu essas pessoas fazendo isso. Repita comigo. Eu solto essas pessoas. Agora, libero-as. Em nome de Jesus. Eu peço perdão, como pessoa e linhagem, por todo histórico de alcoolismo e as consequências desastrosas do alcoolismo. Perdoa, Senhor, o pecado do tabagismo, de todo tipo de droga, hipocondria, roubos e furtos, glutonarias, brigas, vingança, ansiedade, confusão, inveja, desobediência, desonra aos pais. Perdoa toda a desonestidade dos negócios, trabalho e do mau uso do dinheiro. Às vezes é isso. Você é um dizimista e um ofertante fiel, mas às vezes na administração peca. Você ganha 1 milhão e gasta 1 milhão. Você é desonesto nos negócios. E às vezes é isso que trava a empresa. Tem que mentir. Tem que enganar. Tem que prometer alguma coisa e não cumprir. Destrua esse altar. E construa um altar ao Senhor. Você pode declarar: Senhor, eu decido ser honesto hoje. Eu vou fazer esse negócio de forma certa. A minha empresa vai andar agora pelas formas certas e pelos meios certos. Repita comigo. Em nome de Jesus, como intercessor, eu peço perdão por todos esses pecados e confesso essas iniquidades, colocando na cruz do Senhor as respectivas maldições espirituais, familiares, portadores de doenças no corpo, doenças mentais, espíritos familiares que induzem aos vícios. Eu desautorizo, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, eu quebro a aliança, o pacto, os acordos com esses espíritos, e pelo sangue de Jesus, eu desfaço agora todos esses acordos. Que esses espíritos se curvem diante de Jesus, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E por esse nome, eu ordeno agora que todos esses espíritos saiam da minha vida, da minha família, da minha descendência, liberando o fluxo natural das bênçãos de Deus sobre nós, em todas as áreas. Eu renovo a minha aliança com o Senhor, consagrando ao Senhor toda a minha família,
parentela, descendência, meu casamento, os meus filhos e a sua descendência. Eu declaro novos céus, nova terra, onde as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, na minha linhagem, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela libertação, pela salvação, através do sacrifício de Jesus, na cruz, a quem te dou honra, glória, poder, louvor, majestade, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Então, agora, com sua mão no coração, decida construir esse altar ao Senhor. E quando você pega a história de Abraão, ainda é citado o altar. Nós estamos numa quarta-feira de adoração. Adore ao Senhor. Transforme a sua vida em adoração. Nessa adoração diária. Às vezes você tinha esse coração perverso, fechado. A palavra já não entrava, já não era o suficiente. Muda meu jeito de falar, adora ao Senhor. Meu jeito de andar, não só com essa canção, mas com a vida. Quero um novo coração. Faça dessa canção a sua oração. Muda. Dai-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Oh, oh, meu porto seguro. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Para estabelecer esse altar novo, esse altar ao Senhor, a qual nós oferecemos sacrifício. Senhor, eu estou aqui mais uma vez em oração e peço para que o Senhor nos ajude a estabelecer essa adoração, esse altar, Senhor, a qual nós colocamos a nossa vida diante dEle. Nós apresentamos o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, as nossas inseguranças, meu Deus, que muitos tinham, essa insegurança de falar, a insegurança de ser um obreiro, a insegurança, meu Deus, de abrir a empresa, de dar o passo. Às vezes a insegurança era tamanha, meu Deus, que ele não conseguia nem falar com o Senhor, ela não conseguia orar, o coração não estava aberto, e o Senhor já estava chamando ela já há um bom tempo. Ora, clama, busca, bate. Senhor, que esse coração hoje venha a ser aberto e que de forma sincera esse coração venha a ser rasgado diante do Senhor, colocado diante do Senhor. Ajude do Senhor a estabelecer esse altar, que nós acabamos de derrubar os altares dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós acabamos de Senhor, acabar com pactos, com alianças feitas, meu Deus, de toda uma geração, de toda uma linhagem, coisas que às vezes, Senhor, a gente nem lembrava que tinha feito, nem sabia às vezes que alguém fez conosco.
Senhor, nós estamos estabelecendo esse novo altar, Eu quero estar esse novo estilo de vida. aonde tu estás, Senhor, saindo daqui, Senhor. essas pessoas que não tomaram a ceia ainda hoje, Senhor, No centro da dor, eu acredito que elas vão ceiar. oh, Meu Deus, ceiar para meu selar porto essa aliança com o seguro. Senhor, essa libertação. Meu Deus, essas decisões, elas vão sair daqui, vão ceiar com o Senhor e vão lembrar de tudo que Jesus fez por ela. E o Senhor vai estar com ela, como o Senhor esteve com Gideão, falando: poderoso guerreiro, vai libertar Israel, vai libertar a sua família, vai libertar o seu futuro, vai libertar as suas descendências, que eu acredito que o Senhor é conosco. O Senhor já nos deu unção para isso, nos deu graça para esse momento, nos deu favor para esse momento. Meu Deus, se alguém aqui, até mesmo como Gideão, se enxergava como Gideão, se enxergava como pequeno, como insignificante, às vezes hoje para ele era um dia normal, como Gideão, que estava, Senhor, trabalhando num dia normal. Essa quarta-feira para muitos era um dia normal, se transformou no dia, Senhor, que ela recebeu a direção do Senhor, ela viu o Senhor, ela recebeu uma presença, meu Deus, que ela nunca tinha recebido. Ela viu o Senhor face a face, ela chegou mais perto, Senhor, assim como foi com Gideão. E hoje, Senhor, ela está oferecendo a vida do Senhor, a vida dela ao Senhor. Meu Deus, eu acredito que o Senhor está dando capacidade para as pessoas. Meu Deus, que corações foram abertos essa tarde, e coisas novas foram estabelecidas, Senhor. Senhor, nós precisamos da sua presença, nós precisamos do Senhor, para ser esse pai que a palavra manda, para ser esse marido, essa esposa, para ser essa pessoa que a palavra manda ser, meu Deus. Porque como a bispa falou ainda recentemente, o culto vai acabar. Meu Deus, o louvor vai acabar, mas a adoração continua. Nossa vida é uma adoração, Senhor. Nós vivemos para Ti. Nós vivemos para o Senhor. Senhor, nós decidimos hoje criar nossos filhos para a glória de Deus. Criar, meu Deus, essa geração para a glória de Deus. Meu Deus, nós Te exaltamos por tudo aquilo, Senhor. Agradeço, Senhor, porque até aqui Ele Te ajudou. Agradeço. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez perceber essas brechas abertas. O Senhor nos fez perceber esses altares que estavam de pé. Senhor, obrigado. O Senhor nos ajudou até aqui, nos sustentou até aqui. Meu Deus, isso é um motivo de gratidão. Porque o Senhor nos libertou. Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Meu Deus, nós estamos aqui em espírito e em verdade Te adorando, Senhor. Fazendo da nossa vida essa adoração. Te adoramos, Sim, Senhor. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver para Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci,
ser nossa vida, Senhor. Jesus, Nosso sacrifício diário. meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela visão que foi expandida. Meu Deus, obrigado porque nós tivemos a oportunidade de construir um altar ao Senhor. E nós nos colocamos como sacrifício e adoração. Meu Deus, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor sustente essas pessoas nesse novo padrão de vida. Em nome de Jesus. Amém.